Havendo quórum regimental, dou por aberta a sessão ordinária do dia 19 de março de 2014. Sejam todos bem-vindos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria constante no expediente de hoje. Pauta 19 de março de 2014. Expediente, projeto de lei número 11/2014. Balancete da Câmara Municipal de Xanxerê referente ao mês de fevereiro de 2014. Correspondências recebidas. Da segunda Promotoria de Justiça, Xanxerê informando o arquivamento do procedimento administrativo do TAC, número 09/2013, 00000878, dígito 6, celebrado com ex-vereador Hélio da Silva Winkler, em razão do cumprimento integral de acordo. Da 4ª Companhia da Polícia Militar Fronteira, capitão da PM, comandante senhor Ademir Barcarolo, respondendo ao ofício dessa casa, número JPM 50/2014, informando que no mês de abril de 2014, a citada companhia recebeu 7 policiais da Escola de Formação, perfazendo um total de 68 policiais militares e que, com o período de reserva remunerada de 3 policiais, o efetivo da sede daquela companhia é de 65 policiais militares. Indicações. Indicação número 28/2014, do vereador Adenilson Biazus. Indicação número 29/2014, do vereador Adenilson Biazus. Indicação número 30/2014, do vereador Fernando Calfas. Indicação número 31/2014, do vereador Adriano De Martini e João Paulo Menegatti. Projetos em redação final. Lei número 3.627/2014. Lei número 3.628/2014. Projetos em segunda votação. Projeto de lei número 002/2014. Projeto de lei número 004/2014. Projeto de lei número 005/2014. Projeto de lei número AJG 008/2014. Projeto de lei número AJG 009/2014. Projetos em primeira votação. Projeto de lei número 010/2014. Era isso, senhor presidente. Antes da palavra livre, quero convidar o padre Marcelo Spezia, paróquio da Igreja Senhor Bom Jesus, que usará a tribuna para falar sobre a campanha da Fraternidade 2014. Pode se dirigir à tribuna. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite aos que nos assistem e aos aqui presentes. Primeiro, a gente agradece o espaço concedido nessa casa, porque é sempre um lugar público de grande importância e grande simbologia para a nossa sociedade civil. Poder partilhar essa temática, né? A temática da campanha da fraternidade. Eu venho aqui em nome especificamente da Igreja Católica, Paróquia Senhor Bom Jesus de Xanxerê. É bom primeiro contextualizar que a campanha da fraternidade é uma tradição já longa da nossa igreja, instituída sempre no período anterior à Páscoa, um período chamado Quaresma. É um período muito forte de reflexão e um período de mudanças, a gente diz, né? Em que a nossa igreja convida as pessoas a se renovarem, mudarem de mentalidades, mudarem de atitudes. E a campanha da fraternidade vem sempre no aspecto comunitário e social dessa conversão, dessa mudança, para que a sociedade também se torne mais cristã. Com temas que são temas importantes da sociedade. Esse ano de 2014 traz a temática do tráfico humano. Fraternidade e o tráfico humano, inspirado num lema bíblico, é para a liberdade que Cristo nos libertou. O tráfico humano, a partir de um protocolo mundial, chamado Protocolo de Palermo, para a gente ter presente, realizado em 99, definiu o tráfico como o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento, o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou ao uso da força, ou outras formas de coação, de fraude ou de engano, ou abuso de autoridade, para que uma pessoa ou mais possa ser usada de alguma maneira. Isso é o que se define por tráfico humano. E a igreja
então decidiu que esse era um tema que deveria ser refletido neste ano de 2014, porque ele é de muita relevância. Nós temos colocado aqui atrás o cartaz que traz presente algumas tipologias do tráfico humano, porque ele pode se dar de várias maneiras, dentro desse conceito que eu recém acabei de falar. Essas tipologias, simbolizadas nessas mãos, apontam os quatro grandes formas que o tráfico humano se dá em nossa sociedade. O tráfico é de crianças e adolescentes, de um modo particular aqui a gente lembra adoção ilegal e outras tantas formas. O tráfico para a exploração do trabalho, essa mão com o punho fechado, que pode se dar seja pela privação da liberdade, seja por condições degradantes, abuso de muitas formas. O tráfico para a exploração sexual, na tipologia da mão feminina, que é uma das maneiras, e o tráfico para a exploração de órgãos, extração de órgãos, nessa mão que traz presente um órgão. São as quatro tipologias, porque o tráfico humano ele se dá de muitas maneiras, mas essas quatro são as mais expressivas da nossa sociedade. Bem, qual é o objetivo que a igreja tem ao instituir esta campanha da fraternidade? Em primeiro lugar, é identificar essas práticas em nossa sociedade, porque o tráfico humano ainda é algo muito velado, assim, muito bem escondido, digamos assim. Não é algo que se vê à primeira vista. Por isso, um dos primeiros passos e mais importantes é a gente poder identificar onde ele existe, em uma dessas quatro tipologias, ou outras que possam haver, para a gente poder tomar consciência da realidade. Depois, é importante que a sociedade civil conscientizada seja instrumento, em primeiro lugar, de denúncias nos órgãos responsáveis que existem na sociedade, para que haja um processo de libertação dessas pessoas. E dentro desse objetivo geral, há alguns específicos. Um deles é justamente esse que a gente está aqui, que é a importância dos órgãos públicos, porque o tráfico humano ele não é só uma questão de uma igreja, mas é uma questão civil da sociedade como um todo. E os órgãos públicos, eles podem ter uma função muito importante nas suas políticas diversas, em colaborar assim para que a gente possa superar isso. Então, dito isso, acho que o fundamental da preocupação da igreja com essa campanha da fraternidade é trabalhar um tema muito presente, embora não conhecido e nem sempre à vista, porém uma realidade muito forte, para que não só as pessoas da igreja, mas da sociedade civil possam ajudar a identificar essas maneiras de tráfico e com suas ações, com suas denúncias, com a conscientização, possa ajudar no processo de libertação. Então, acho que é isso que tem como grande sonho da campanha da fraternidade, e a gente agradece aos homens e mulheres de boa vontade que, de alguma maneira, se colocam também à disposição de ajudar com esta casa, o Poder Público Municipal, a Câmara de Vereadores, Poder Legislativo, que oferece esse espaço. Mais uma vez, eu agradeço esse espaço concedido, a compreensão de vocês na preocupação dessa temática e naquilo que for possível, a gente estabelecer um diálogo e, eventualmente, algumas parcerias, para que essa causa do tráfico humano possa ser uma causa que vá sendo erradicada da sociedade, se não em curto prazo, mas em médio e longo prazo.
Muito obrigado, senhores vereadores, aos aqui presentes e aos que porventura nos assistem. Muito obrigado ao padre Marcelo Spezia pelas colocações, né, referente à campanha. E agradeço muito a vossa presença. Ele tem que se ausentar porque tem uma missa na paróquia, né? Então, muito obrigado, padre Marcelo, e abro o momento da palavra livre. Com a palavra, a bancada do PPS. Passa a presidência ao vereador Adriano para fazer uso da palavra. Com a palavra, a bancada do PTB, vereador João Paulo Menegatti. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui o presidente Adriano, cumprimentar os demais vereadores, cumprimentar ao público que está presente, ao público que nos assiste de casa. Bem, quero aqui, primeiramente, já com a presença do padre Marcelo, né, são questões muito importantes que a igreja levanta, né, questão de tráfico de pessoas. É uma questão bem evidente, né, alguns meios de comunicação, as novelas e tal, há pouco tempo tinha em suas mídias a vinculação de tráfico de pessoas, tanto como prostituição, adoção ilegal, né, e o tráfico de órgãos. Então, assim, é uma questão bem complicada que, sendo debatido pela sociedade, né, e toda a sociedade, quando tiver algum conhecimento de alguma causa, né, que leve ao tráfico de pessoas, que denuncie, né? Eu acho que a denúncia é a melhor forma, porque muitas pessoas não são orientadas, além de nós estarmos no século XXI, muitas pessoas não têm orientação ainda. Então, hoje a denúncia ainda é a melhor forma para se acabar com o tráfico de pessoas. Quero aqui também dizer que a gente teve ontem na Assembleia Legislativa, né, falando da BR-282, onde o deputado Dirceu Dresch nos abriu um espaço para a gente poder falar na tribuna da Assembleia. Tivemos 10 minutos para falar, entre a fala e depois a réplica no final, né, onde conseguimos colocar algumas coisas da BR-282 e conseguimos a aprovação de uma moção votada por unanimidade de todos os deputados, né, e com a assinatura de todos os deputados de Santa Catarina em apoio à BR-282 para essa obra ser implementada no PAC. Então, acredito que foi mais uma vitória para o município de Xanxerê, uma vitória onde a gente pede o apoio de todas as bancadas, de todos os partidos, né, a nível estadual, e que essas bancadas peçam o apoio das suas bancadas a níveis federais para incluir a BR-282, trecho de Xanxerê, no PAC 2, que realmente a situação da nossa BR, todo mundo conhece, todo mundo sabe da grande complicação da BR-282. Acredito que nos próximos dias deva ser tomada uma decisão. A gente teve, ainda na segunda-feira, uma conversa com o Marcelo Bruto, né, do Ministério do Planejamento, onde disse que já estava na mão da ministra, né, e a ministra estava repassando a presidente. Então, já está na mão da presidente Dilma, né, para ela assinar, para realmente essa obra ser incluída no PAC. Somente falta a liberação agora da presidente para essa obra
ser incluída no PAC de vez e a gente acabar de vez com o sofrimento da nossa população. Também tivemos lá vários deputados que usaram a palavra livre, né, o momento da palavra, para fazer referência à BR-282, dando apoio à luta de todos os xanxerenses, né, em torno da BR-282. Então, assim, algumas pessoas que nem conheciam o município de Xanxerê, né, estavam na Assembleia, deram um grande apoio para nós, que depois a gente mostrar o vídeo, né, o vídeo de alguns depoimentos de algumas pessoas que sofreram um acidente na BR, essas pessoas que estavam na Assembleia tiveram uma comoção grande e ajudaram-nos a ter o apoio de todos os deputados. Então, foi mais uma conquista na questão dessa BR-282. Esperamos que na próxima semana tenha mesmo a definição para que essa obra entre no PAC e realmente ela tenha sua conclusão de vez no município de Xanxerê. Agora, temos outro assunto também. Estivemos essa semana na praça do bairro São Jorge, né, aonde estivemos junto com o Adriano, né, com o vereador Adriano, na praça do São Jorge, aonde constatamos lá uma depredação muito grande, né. Posteriormente, eu acho que quando o Adriano for fazer a sua fala, vai ser colocado as fotos, né, que foi tirado lá. Então, assim, chegaram a entortar um escorregador de ferro, entortaram o escorregador, quebraram praticamente todas as lâmpadas da praça, né, furaram toda a casinha, tem uma casinha em cima do escorregador, furaram toda ela. O mato está tomando conta da praça, está abandonada. Tem lá fios no chão, fios que qualquer criança pode mexer lá e sofrer um acidente. E nesse acidente pode perder a vida, um choque de 220 volts, perde a vida. E quem que vai ser o responsável por isso? Né? Então esperamos realmente, né, que seja lá feita uma ação e, posteriormente, seja colocada uma câmera de segurança naquele local, para acabar um pouco com o vandalismo que é feito naquele local. E também precisamos que o secretário de obras, né, levante a bunda da cadeira um pouco e vá fiscalizar as obras do nosso município, porque, infelizmente, o mato está tomando conta daquela praça, e isso a gente não pode admitir, né? O mato toma conta e estamos num lugar sem dono. Aí as pessoas começam a quebrar, começam a depredar, e é o que aconteceu lá. Infelizmente foi isso. Vereador Wilson. Se me permite uma parte, e se não me falha a memória, eu acho que essa praça não foi nem inaugurada ainda, não foi nem feita uma entrega solene para a comunidade, não é isso? Acredito que não tenho conhecimento ainda que ela tenha sido inaugurada, a não ser que não passou pela Câmara. Vereador João Paulo, eu vou falar no meu momento, mas quero só fazer um pequeno complemento. No final do ano passado, não foi bem no final, setembro, outubro, essa casa fez um requerimento de minha autoria, solicitando ao Executivo que informasse quando a praça iria ser inaugurada, né? Tanto a praça quanto o posto de saúde Hélio dos Anjos Ortiz, né, que estão prontos, estão funcionando, e o que me consta, a praça, já tive diversas vezes lá, sou testemunha do que Vossa Excelência está falando, mas a praça, infelizmente, ainda não foi entregue oficialmente à comunidade. Bem, então era isso que eu tinha no momento, senhor presidente. Muito obrigado. Levou os trabalhos da casa o presidente João Paulo Menegatti. A palavra está com a bancada do PSD. Vereador Ivan Marques. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, aqueles que nos acompanham pela internet, saúdo também aqui de uma maneira muito especial
a operadora de direito, a advogada, minha querida amiga Patrícia Saibo, que se faz presente a esta casa. É importante vê-la aqui, prestigiando essa sessão, que nos honra muito aí com a sua presença aqui. Meu carinho, meu respeito a Vossa Senhoria. Senhores vereadores, atentamente ouvindo as palavras do presidente desta casa, né, e fico muito feliz, vereador João Paulo, quanto uma bandeira que foi levantada desde da época em que eu estava à frente do Poder Legislativo como presidente desta casa, dando sequência pelo vereador que me antecedeu também, pelo vereador que, na sequência, o antecedeu, vereador Fernando Calves, também como presidente, Vossa Excelência também como presidente. Essa bandeira da 282, que foi assumida pela Câmara de Vereadores, está realmente mostrando que o vereador sancherense não está acomodado. Ao contrário, está realmente muito preocupado. Esta não é uma obra do Poder Legislativo, e nem o Poder Legislativo tem competência para fazer obras, mas ele tem a competência legal de fazer a fiscalização, de acompanhar todo esse processo, mesmo que ela seja uma obra, volto a dizer, de cunho federal. E essa casa nunca se furtou de estar presente em todas as ações, acompanhando a carência da ação do Estado na eficiência da conclusão da obra. E aí a gente vê Vossa Excelência ontem proferindo e apresentando, e me chamou a atenção quanto Vossa Excelência disse que tem deputados que não conhecem ainda a cidade de Xanxerê. Isso nos traz aí uma certa tristeza, mas a moção foi assinada e a gente espera que realmente aquilo que foi dito, de que essa obra seja enquadrada, emplacada no PAC 2, e a gente realmente veja o mais rápido possível a mesma ser concluída. É isso que todo mundo quer, e a gente vai estar torcendo muito isso. Então, por isso, o parabenizo desta tribuna, pela sequência de ações que Vossa Excelência está dando à frente do Poder Legislativo, mantendo realmente isso como um foco, como uma das grandes bandeiras aqui do Poder Legislativo de Xanxerê. De outra maneira, senhor presidente, é lamentável ver que o que está acontecendo lá no bairro São Jorge, uma praça que ainda nem inaugurada oficialmente foi entregue à comunidade, como bem dito aqui pelo vereador Fernando Calvas também, e a gente já vê que ela já se encontra nessa situação. Ou seja, essa ação de vândalos, que foge ao controle do próprio poder público, é terrível. Como é que pode alguém destruir algo que é de todos? Isso não é só na praça do bairro São Jorge. A gente vê em placas de sinalização, muitas vezes, o pessoal arrancando a placa, dobrando aquele ferro que ostenta a placa de identificação, ateando fogo nas lixeiras. Ou seja, a ação de vândalos nessa cidade tem que ser reprimida. E ela só pode ser de duas maneiras: ou com uma ação da própria Polícia Militar, com policiamento ostensivo, permanente, com agentes de segurança, bancados pelo próprio poder público, ou pelas câmaras de segurança, monitorando, acompanhando, e aí de uma maneira mais eficiente, divulgando e botando a cara desses vagabundos na tribuna, assim, na televisão, para que as pessoas vejam quem são esses marginais que acabam destruindo o que é de todos nós. Não podemos mais ficar aqui inertes, pagando pelo preço alto, por esses marginais, volto a dizer, que acabam destruindo o que é de todos nós. Então, está na hora de tolerância zero para eles também. Então, de outra maneira, dizer que ainda o nosso trânsito continua complicado, gente. Xanxerê precisa urgentemente de um estudo ou de ação eficiente para melhorar o trânsito. É só dar uma chuvinha, é só chegar na hora do meio-dia, no final da tarde, que Xanxerê realmente para. É terrível, a cidade não anda, o trânsito de Xanxerê é complicado. E muitos motoristas aí precisam voltar novamente para a autoescola, porque estão bem longe de terem aí condições de estarem dirigindo um veículo. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua com a bancada do PSD. A palavra está com a bancada do PT, vereador Adriano. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Quero cumprimentar aqui, em especial, o padre Ademir Rubini, o padre Marcel também, que já se ausentou, mas especialmente, padre Ademir, desejar as boas-vindas aqui em público a essa terra, nossa cidade de Xanxerê. A partir desse ano, o padre Ademir assumiu também os trabalhos aqui na paróquia e também nos colocar à disposição para a continuidade dos trabalhos aí que a paróquia vem desenvolvendo. Cumprimentar
o senhor Leoclides, nosso amigo também, que está presente nessa noite, nos acompanhando, né, o Odir, nosso secretário do Sindicato dos Empregados do Comércio, a Piti, a Marisa, o Renato Muniz, assessor, suplente de vereador e assessor também na Câmara, a Patrícia e também a todos os funcionários dessa casa, a imprensa e aqueles que nos acompanham também através da TV Câmara. Gostaria de, inicialmente, senhor presidente, também contribuindo com a explanação com que o padre Marcelo, o pároco da Paróquia Senhor Bom Jesus, trouxe nessa noite, a temática da campanha da Fraternidade 2014, onde trata como tema Fraternidade e o Tráfico Humano, e como lema é para a liberdade que Cristo nos libertou, remetendo toda uma discussão, todo um embate, a partir dessa dura e triste realidade que, por muitas vezes silenciosa, como colocado aqui anteriormente, acaba atingindo inúmeras pessoas no nosso Brasil, no nosso estado e também aqui na nossa cidade. Dizer que, complementando a fala do padre Marcelo, creio que explicitou muito bem aqui todo o objetivo da campanha, não serei repetitivo, mas dizer que, de acordo com a ONU, um levantamento que a Organização das Nações Unidas trouxe, no Brasil, cerca de 2,5 milhões de pessoas por ano são vítimas do tráfico humano. Então é um número muito alarmante. Em Santa Catarina, estima-se que em torno de 4 pessoas são vítimas ou desaparecem por dia. Isso são números, estatísticas comprovadas. Esse é um mercado muito lucrativo, que dá em torno de 32 bilhões, segundo o levantamento da ONU, no mundo de lucro por ano. É muito mais lucrativo que o tráfico de drogas, muito mais lucrativo que qualquer outra espécie de crime cometida. E especialmente 85% desse lucro que se tem com a questão do tráfico humano advém da exploração sexual, tanto de mulheres quanto de crianças e adolescentes. Dizer também que, como o padre Marcelo colocava aqui, o tráfico é dividido em quatro tipos. O tráfico dos trabalhadores, a mão de obra barata, as promessas, né? As pessoas irem para outras cidades, outros estados, outros países, para trabalhar, para ganhar altos salários, promessas de jogador de futebol, de ser pessoas que vão trabalhar com a questão de pedreiros, garçonetes, modelos também, né, que acabam trazendo uma falsa ideia de sucesso e acabam se prostituindo e acabam ficando lá e fortalecendo mais o tráfico humano. Também a questão do tráfico, para a questão do tráfico de órgãos, são pagos valores milionários por um órgão, outros países vêm até o Brasil buscar pessoas para levar os órgãos para esses países, tudo ilegalmente, colocando em risco a vida dessas pessoas. A questão da exploração sexual, como falava anteriormente, que é o grande motor, né, o grande fator motriz a questão do tráfico humano, e também a questão da adoção de crianças, também que muitas pessoas acabam pegando ilegalmente, crianças desaparecem todos os dias, né, levando para outros países aí que hoje não tem mais essa taxa de natalidade alta. E dizer também que existem todas essas questões que são ocasionadas, os fatores que contribuem são as rotas do tráfico, né, que só no sul do Brasil existem 28 rotas de tráfico humano, e uma delas, ou várias delas, estão aqui no oeste e passam também aqui pela nossa cidade. Então talvez muita gente se pergunta o que nós temos a ver com essa situação, o que nós temos a ver com toda essa questão, né? Mas temos muito a ver sim, porque os corredores passam aqui na nossa cidade, quando nós estamos lá dormindo, descansando em nossas casas, muitas crianças, muitos adolescentes, muitas mulheres, muitos homens também estão passando por aqui para ir para os destinos aí do tráfico humano, para ir trabalhar, né, para ir ser explorados sexualmente em outros locais. Então dizer que é uma realidade alarmante, que a campanha da fraternidade, puxada aí pela CNBB, a nível de Brasil, que discute nesse período da quaresma em todo o Brasil, vem trabalhar essa forma também de conscientizar a população, mas também, o que é mais importante também, de nós, enquanto cidadãos, né, também fazermos as denúncias quando temos algumas informações a respeito disso tudo. Então cabe a nós também esse compromisso e essa responsabilidade, né, de fazer esse trabalho junto à sociedade.
Por outro lado, senhor presidente, também contribuindo com a vossa explanação, estivemos acompanhando o presidente na Assembleia Legislativa ontem, na capital do Estado, né, falando sobre a questão da BR-282, né, articulado aí com os deputados, onde tivemos um fator muito importante, que foi aquela moção aprovada por todos os deputados, encaminhada à presidência da República, né, e também aos ministros do Planejamento dos Transportes, onde também, no intuito de ajudar a pressionar para que essa obra fosse incluída no PAC 2 até a data de 6 de abril. Então, um esforço muito importante, muito válido, e parabenizar também o presidente pelas palavras, pela condução da explanação na tribuna da Assembleia Legislativa, e dizer que, com certeza, muitos deputados não conhecem Xanxerê, mas que, por aquela fala forte que foi realizada, com certeza agora também vão vir buscar também ajudar nesse caso, e não só vir buscar voto na época da eleição aqui no nosso município. E dizer também que estivemos acompanhando a Assembleia Estadual do Sint, ontem em Florianópolis, toda essa movimentação que vem sendo realizada pelo Sint, né, pela reposição dos salários, né, por toda essa questão, e dizer que também estamos solidários como classe trabalhadora, solidário à luta do Sint do Estado de Santa Catarina, e qual a decisão que for tomada, estaremos juntos e juntas nessa luta, porque entendemos que os servidores devem ser valorizados, acima de tudo, para poder exercer um bom trabalho perante a sociedade. Não só os servidores estaduais, os federais, mas também os servidores municipais, que logo, logo virão aí as negociações por ajuste salarial também, aqui dos servidores públicos municipais. Gostaria também, para finalizar a minha fala, de falar sobre a questão da praça do bairro São Jorge. Então, está passando algumas fotos aqui atrás, onde estivemos juntamente com o presidente dessa casa, verificando a atual situação no bairro São Jorge. No ano passado, como bem falou o vereador Fernando Calfas, foi feito o requerimento solicitando se havia sido inaugurada ou quando iria ser inaugurada. Eu também apresentei nessa casa uma solicitação de instalação de uma câmara de monitoramento naquele local e, infelizmente, não aconteceu nada. O tempo vai passando, mais de 200 mil foram investidos pelo governo do estado nessa praça, um local que inicialmente ficou muito bonito e que agora está sendo deteriorado, não só pelos vândalos, mas também pela ação do tempo, pela falta de cuidado, pela falta de manutenção e pelo descaso, né, que o município vem fazendo com essa praça. Sabemos que as pessoas têm culpa, sim, mas também é necessário, né, mais políticas públicas e mais formas também de fazer com que essas situações não venham a acontecer. Se existisse, né, um monitoramento, se existisse manutenção nessa praça, não aconteceria essa situação. Onde o vereador, anteriormente, presidente dessa casa, falou da questão dos fios ao ar livre, onde foi arrancado um poste e hoje tem os fios da energia elétrica colocados à exposição, né, para as crianças que vão ali brincar, para acabar de repente levando um choque. Não é a primeira vez que viemos cobrar nessa casa atenção às praças do município. Todos os vereadores aqui já fizeram o pedido, aprovamos várias indicações e o descaso continua. O mato tomando conta, toda a situação que nos preocupa, né, que foi realizado um projeto bonito, os lixeiros todos quebrados, né, as lâmpadas, vejam, se uma criança for colocar o dedo aqui, poderá levar um choque e até morrer, né? Então, pedimos urgentemente, né, para que o setor de obras, senhor presidente, o setor de obras do nosso município realmente fiscalize, né, que os fiscais possam estar fiscalizando, que monitore todo esse trabalho, não só nessa praça, mas também em outras praças do município de Xanxerê, em outras obras públicas, né, e que possa se fazer esse trabalho para urgentemente solucionar esse problema. Vereador Filap, morador do bairro São Jorge, também pode contribuir Sem dúvida, vereador. Está de parabéns o nosso presidente por trazer esse assunto à tona e dizer o seguinte, que nós temos, eu sou morador desse bairro, passo com constante nisso e vejo realmente a praça literalmente abandonada. Como se disse, não tem mais iluminação, né? Mesmo à noite, que a praça estava sempre bonita, estava sempre embelezada, agora está na escuridão. E, além dessa condição, e outras praças, que inclusive a praça aqui do bairro La Salle, inclusive está sendo ponto hoje de usuários de drogas
se instalando neste local. Eu vou trazer nos próximos dias algumas fotos que foram tiradas pelos moradores da praça do bairro La Salle, aonde que está acontecendo. Pessoas estão se reunindo naquele local para usar crack, para usar maconha, para usar cocaína nesse local. Então está na hora realmente da administração tomar a frente dessas praças, esses locais públicos, com toda a consideração de que as pessoas que moram, que vivem, têm obrigações de cuidar também da praça, porque é um bem público, né? Mas a administração também tem que mostrar o seu braço. Ela tem que mostrar até onde que isso pode ir. Como disse o Ivan, se é a Polícia Militar que tem que também fazer uma ação conjunta, se é uma atitude, mas tem que partir iniciativas. O que nós não podemos é deixar assim a coisa como está, porque senão nós vamos passar os 4 anos aqui se repetindo a situação, e nessa, ainda que eu saiba, não tem traficante, mas na outra já tem, né? Tem pessoas que são usuários e tem pessoas que, inclusive, estão usando a praça para tráfico, que não é de gente, mas é de drogas. E de drogas a gente sabe o viés que ele abre para uma série de perspectivas, infelizmente, ruins para as pessoas. Obrigado, vereador. Obrigado pelas considerações, vereador Filap. Com certeza, não podemos eximir a responsabilidade dos moradores, porque muitos deles já fazem o trabalho de limpeza na frente de suas casas, para que a praça não fique ainda pior, mas a responsabilidade, com certeza, vereador, é do município para fazer essa manutenção. E já tem, sim, a praça que foi concebida para a população utilizar, né, as crianças utilizarem. Hoje, sim, é um ponto de encontro de tráfico de drogas, de uso de drogas, porque a praça não é de ninguém, está abandonada, e aí as pessoas acabam achando que não tem problema, que podem fazer o que quiserem. Aí, às vezes, é vantagem devolver o dinheiro e não fazer uma obra dessas para ficar aí à mercê de toda a situação. No mais, agradecer a presença dos senhores, das senhoras, famílias Zambiase, que está presente também, a todos que participaram na sessão, e desejar a todos uma boa noite. A palavra está com a bancada do DEM. Posso ver a palavra está com a bancada do PSDB. PSDB. É tudo junto. PSDB, né, presidente? PSDB. PSD, não. Ainda não, né, vereador? Brincadeira. Meu boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos assiste pela TV Câmara, imprensa, convidados, meu boa noite. O que me traz à tribuna, senhor presidente, nessa noite, quero aqui ressaltar a importância de 2 clubes de futebol do município, que vão, a partir do dia 13 de abril, estar disputando o Estadual de Amadores de Futebol, Xanxerê Futebol Clube, e o Esporte Clube Olímpicos Agriter, né? E todos os times, esses 2 times se estruturaram, estão aí na formação das suas equipes, para no dia 13 de abril, então, iniciar esse importante torneio aí das equipes amadores do município de Xanxerê. Então, aqui minha saudação às 2 equipes, em especial ao meu amigo empresário Rogério Boni, que está fazendo uma grande reforma no Estádio Olímpicos Agriter, né? Colocando cadeiras em 100% da arquibancada e construindo uma arquibancada nova lá. Sem dúvida, o projeto aí da família Boni no futebol aí, em breve, aí vai dar uma grande repercussão no município de Xanxerê. Não podia, até não iria usar a palavra na sessão de hoje, contudo, essa questão levantada pelo vereador João Paulo da praça do bairro São Jorge me entristeceu muito, e aqui falo com conhecimento de causa, porque no ano de 2011, vereador Ivan Marques, a meu pedido e a pedido do ex-prefeito Bruno Linhares Bortoluzzi, solicitamos ao deputado Maurício Scudilarc, do PSD, que empenhasse uma verba destinada à sua cota pessoal, um valor de aproximadamente R$300 mil. O deputado destinou essa verba do seu gabinete, a verba do governo do Estado, para estar repassando ao município de Xanxerê para construir essa praça num local que era, quem conhece o bairro São Jorge e conhece o local onde essa praça foi construída, pode testemunhar aí que era um matagal, um local de insetos, de bichos, enfim,
a praça deu início, demorou a sua conclusão, e no ano passado, né, nós não entendíamos o porquê que essa praça, vereador Biasus, ainda não tinha sido entregue oficialmente à comunidade. A praça foi construída, ficou muito bonita, alertamos aqui o início do vandalismo, infelizmente a situação chegou nesse ponto, mas quem sabe se essa praça tivesse sido entregue oficialmente, numa solenidade, aquela comunidade se sentiria, entre aspas, dona, né, daquele espaço, iria ajudar a cuidar, a denunciar esses vândalos. Então, minha sugestão, vereador Ivan Marques, líder do governo, vamos consertar essa praça, vamos ajeitar, vamos deixar ela pronta, vamos fazer um ato solene de inauguração dessa praça, entregar oficialmente à comunidade, instalando 1, 2, 3 câmaras de vídeo monitoramento, para quem sabe situações como essa não voltem a ocorrer. Então, no mais, obrigado pelo espaço aqui e uma boa noite a todos. A palavra continua com a bancada do PSDB, vereador Wilson. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos acompanha pela TV Câmara, aqui da plenária, gostaria de cumprimentar a todos, em especial o pessoal da Igreja Católica, da Associação Vida Cidadã, doutora Patrícia, seja bem-vinda à nossa casa. Seguindo na mesma linha do vereador Adriano, nós temos que dar muita importância a essa campanha da fraternidade, que trata de um assunto tão delicado, que é o tráfico de pessoas, e que isso ocorre de forma corriqueira, e muitas vezes o próprio governo está fazendo isso, né? Podemos dizer o que a respeito dos médicos cubanos que estão vindo para cá, uma mão de obra explorada. A gente sabe que existe uma discrepância muito grande entre esses profissionais e os demais que estão trabalhando nas mesmas condições. O que dizer dos haitianos que estão vindo para cá também para trabalhar em condições distintas das demais? As regras trabalhistas não se aplicam para esses profissionais. Então, é uma forma institucionalizada de tráfico humano. Então, nós, como formadores de opinião, como representantes da população, também temos que chamar a atenção para esse tipo de procedimento, que certamente aí não valoriza a dignidade dessas pessoas enquanto profissionais, enquanto seres humanos, que têm a mesma formação, que teriam os mesmos direitos, mas são tratados de forma desigual. Então, de fato, fica aí o alerta para que a gente passe a avaliar isso de uma forma mais diferente. Outra situação que nos gera preocupação foi a notícia dos servidores aí, dos presídios, do DAP, que estão em estado de greve, e já anunciaram que não vão receber mais presos aí, até que o governo do estado tome alguma atitude referente aí à reposição salarial, que vem já com uma grande defasagem. Conversamos já há várias sessões sobre a segurança pública, inclusive a doutora Patrícia nos deu algumas sugestões na semana passada para temas, para que a gente possa estar interagindo aqui junto à comunidade, junto ao governo do estado. E, de fato, são situações aí que causam preocupação. Se o presídio não estiver apto a receber esses detentos, né, como é que fica a nossa segurança pública? Então, temos que ter esse cuidado, e peço ao vereador Ivan, aí, que é o líder do prefeito, tens o governador aí, que é do vosso partido, que interceda junto a ele para que a gente possa ter uma solução mais breve possível referente a esse tema tão delicado. Outra situação que chama a atenção é que há pouco, inclusive, discutimos com o vereador Fernando Calfas, que nos mostrou uma matéria, onde a filha do ministro Marco Aurélio de Mello, uma experiente profissional de 36 anos de idade, foi nomeada como desembargadora do TRF, agora não me recordo, da 2ª região. Coincidentemente, logo após a votação da situação dos mensaleiros, dá a entender aí nas entrelinhas que possa ter ocorrido aí uma troca de favores. Então, não se questiona a capacidade, mas a coincidência, né? Como é que assuntos tão recentes podem estar vindo à tona e passar desapercebido. Então, temos que levar essas informações também para a população brasileira.
Outra situação que chama atenção é esse cuidado que o poder público tem tido com o patrimônio, né? Isso ocorre a nível municipal, a nível de estado, a nível federal. E uma matéria de hoje, a Veja publicou um grande descaso com o patrimônio público. Aqui, no caso, foi o patrimônio da Petrobras, que pagou mais de R$1 bilhão por uma estrutura, né, que até hoje não deu retorno algum, e com a anuência da presidenta Dilma, na ocasião que chefiava a Casa Civil. Então foi sob os cuidados dela que o Conselho tomou a decisão de adquirir uma empresa que tinha sido comprada um ano antes dessa negociação por 42,5 milhões de dólares, tendo pago na ocasião por 50%, a Petrobras pagou 360 milhões, e logo após, por decisão judicial, teve que indenizar a sócia, que era uma empresa estrangeira, mais de 800 milhões de dólares. Então, isso tudo gerou um prejuízo para o Brasil de mais de R$1 bilhão de dinheiro que foi para o ralo. Então, quanta obra podia ter sido feita, quanta atenção podia ter sido dada para a saúde, para a educação, para obras de saneamento básico, enfim, de infraestrutura. Então, de fato, isso é um descaso muito grande aí com o dinheiro público, e isso não vem informação da grande maioria da população, por se tratar de um tema de economia. Então, é uma leitura chata, e poucos brasileiros têm acesso a esse tipo de informação. Então, nós, enquanto representantes da população, temos que trazer isso para a discussão e que o povo tenha acesso. Então, temos, na condição de vereadores, a obrigação de expor temas como esse. Me permite uma parte, Wilson. Eu não me utilizei da palavra livre hoje por revolta. Se eu utilizasse a palavra, eu saía xingando muito. Mas o descaso que a gente vê com as situações de maiores é o mesmo descaso que a gente tem na Praça do São Jorge ou outras praças, onde o povo não cuida nem do que é do quintal de casa, vai cuidar de coisa maior. Então, isso me desgasta muito e eu fico muito descontente. São situações como essa que tiram o crédito dos políticos, tiram o crédito de pessoas que, de fato, tenham interesse de trabalhar e construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária, onde todos tenham condições, de fato, de ter uma vida digna. Outro tema que eu gostaria de retomar foi a questão levantada na sessão passada, onde eu rebati algumas críticas referentes às diárias dos vereadores, as diárias dos prefeitos e o pessoal do Poder Executivo, que está sendo visto com olhos muito críticos, sem fazer uma analogia geral. Então, nós temos constituídos hoje 3 poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, onde não existe uma isonomia salarial entre esses 3 poderes. O que eu falava na sessão passada, o salário do vereador, hoje, aqui de Xanxerê, muitas vezes não chega ao valor de auxílio moradia de alguns desses poderes. Estou criticando isso? Não estou criticando. A gente sabe que tem uma situação toda estrutural, uma independência e autonomia de orçamento, enfim, de gestão, que um poder não pode estar intervindo no outro. O promotor de justiça, o juiz, eles têm que ter uma autonomia, tem que ter um salário que os afaste de um risco de corrupção, de um risco de assédio por conta disso. Então, se justifica, e tanto empenho, tanta dedicação, e o vereador, o prefeito, não tem a mesma atenção e nível de remuneração mensal. Não tem 13º, não tem salário. Muitas vezes, o valor recebido a título de salário aqui na Câmara de Vereadores não chega para os compromissos e as necessidades mensais. Tem que estar participando de um evento, participando de várias situações que muitas vezes cerceiam
a própria prática da atividade legislativa. Então, o vereador, o prefeito, eles têm que ir em busca, a nível de Estado, a nível federal, de recursos, que se não saírem daqui, se não ficarem só no seu gabinete, só na cadeira, muitas vezes não vai ter atenção devida do Estado. Então, será que esse tipo de questionamento não pode gerar um prejuízo para a comunidade? Eu citava na sessão passada que só nesse último ano vieram mais de 30 milhões de investimento aqui para o nosso município. Tudo isso fruto do quê? Fruto de trabalho incessante de todos os vereadores, de trabalho da administração. O próprio trabalho, exemplo de ontem, do nosso presidente, do vice-presidente dessa casa. Então, só aí são mais praticamente 40 milhões que serão implantados e investidos aqui na nossa cidade. Então, nós temos que ter condição de manter o trabalho em dia e um trabalho efetivo. Obrigado pela parte, vereador. Acho que é oportuno nessa questão que Vossa Excelência levanta, até porque não podem levar a ideia da diária para o lado assim da marginalidade, né? Ela está sendo de uma maneira assim dita de que muitas vezes quando se faz uma viagem se vai a passeio. Ao contrário, ninguém sai daqui para bel prazer de passeio, até porque a grande maioria dos vereadores exerce uma atividade profissional aqui na cidade, não dedicam a vida parlamentar com exclusividade, tem seus afazeres e muitas vezes tem que saírem deles para essas atividades. E toda a viagem ela traz um retorno para o município. E o retorno está aí nas emendas parlamentares que são buscas, o próprio tomógrafo que recentemente veio para o hospital, as emendas de pavimentação asfáltica, de calçamento, entre outras tantas subvenções que praticamente todos aqui já conseguiram trazer de uma maneira ou de outra. Então, muitas vezes, o que está sendo dito não está sendo compensado no outro lado, ou seja, a gangorra não está sendo mostrada nos dois lados, só mostra um lado, mas não mostra o outro lado da moeda. Isso realmente é lamentável. Oportuna a sua colocação, e até sugiro que essa casa crie uma comissão, se assim entender, se for de seu pensamento, até da mesa diretora, para que se analise os valores hoje das diárias e aí busquem um entendimento dentro de um valor que seja realmente adequado às despesas do que se gasta numa viagem. Senhor presidente, agradeço a parte do vereador Ivan, e o que precisa ficar bem claro é a especificidade e a característica de cada função. Então, o vereador, quando ele se desloca do município, ele vai em busca de recursos, em busca de apoio. Então, o trabalho é diferenciado dos demais poderes, que quando saem para um trabalho de colaboração, para um trabalho de especialização, então as atividades são distintas, né? E os senhores sabem o quanto custa hoje uma diária. Nós chegamos a pagar R$800 uma diária num hotel mais simples em Brasília. Na última viagem que a gente foi, até brincamos com o vereador Ivan por conta da falta de hotéis. Então, quando não tem disponibilidade, os hotéis aumentam o seu valor de forma absurda. O custo de táxi, o custo de uma alimentação nessas capitais é coisa horrível. E isso tudo acaba inviabilizando a atividade do legislador, a atividade das pessoas que estão indo em busca de recursos. Então, eu vou acatar a vossa sugestão e gostaria de deixar uma indicação de tribuna para que a presidência dessa casa constituísse uma comissão a fim de estudar essa situação e que houvesse uma equiparação de forma isonômica com a do município da nossa cidade, com a questão da administração municipal. Muito obrigado e boa noite a todos. A palavra está com a bancada do PMDB. Vereador Adenilson. Boa noite a todos. Cumprimento inicialmente o presidente desta casa, o vereador João Paulo, os demais vereadores, a senhora vereadora, o público que nos assiste, em especial a minha prima querida, Patrícia Saibo, que nos prestigia nesta sessão. Senhor presidente, demais colegas, eu gostaria de iniciar meu pronunciamento neste dia no mesmo contexto colocado pelo padre Marcelo, sobretudo na questão da fraternidade, e darei a esse tão importante valor buscado pela humanidade um outro viés.
E qual seria esse viés, vereador Filap? O viés do respeito. Desde que houve a Revolução Francesa, 1789, 3 princípios ou 3 ideais fundamentaram o direito contemporâneo. Quais sejam? Liberdade, igualdade e fraternidade. Se entendeu já naquela época que sem esses 3 princípios, sem esses 3 valores, não é possível a coexistência harmônica em sociedade. No entanto, parece-me que hoje falar em respeito é uma heresia. E digo isso em relação a alguns segmentos da imprensa, não só local, mas da imprensa de um modo geral, e também algumas situações absurdas, vereador Adriano, que ocorrem nas redes sociais. Por quê? Porque nós, políticos, e não só nós, políticos, como pessoas de bem, são muitas vezes, vereador Wagner, simplesmente achacados, têm a sua honra manchada por palavras de baixo calão, por pessoas que usam perfil falso. E, infelizmente, alguns veículos de comunicação dão vazão a esse tipo de informação. Não sou, em hipótese alguma, favorável à censura. Acho que a crítica é fundamental, mas a crítica tem que ser baseada num fato, e não numa questão subjetiva de uma determinada pessoa ou de um determinado sujeito. E me refiro, vereador João Paulo, especificamente ao que aconteceu na última feira. Não gostaria mais de falar desse assunto, mas não posso deixar de mencionar. Parece-me que, pelo simples fato de nós termos pedido respeito, ao ser chamado no palanque oficial, incomodou alguns segmentos aqui da nossa sociedade. Como se nós, vereador Calfas, não tivéssemos feito nada desde que nós assumimos esse mandato. Tem pessoas dizendo que antes dos vereadores pedirem respeito, eles deveriam mostrar serviço. E eu digo a essas pessoas que elas deveriam vir aqui na Câmara acompanhar o quão nós já trabalhamos e o quanto nós nos importamos com as coisas da sociedade. É fácil falar. Eu peço a essas mesmas pessoas que na próxima eleição se candidatem. Botem a cara a bater. Botem a cara a tapa. Não, mas é mais fácil ficar se escondendo num perfil falso ou ser utilizado um veículo de comunicação para atacar pessoas de bem, vereador Ivan Marques, que estão se prejudicando hoje, vereador Wilson. Os vereadores pagam para trabalhar. Essa que é a grande verdade. O nosso trabalho é filantrópico. Um salário de R$ 3.700 não paga os patrocínios que nós fizemos ao longo do mês. Ainda mais, vereadora Cirlei, quando nós temos que comparecer em algum evento social, como, por exemplo, na FEME, teve vereador que comprou um terno, ou que teve que comprar uma gravata. Sabe quanto que custa um terno? Sabe quanto custa uma gravata? Então, em muitas ocasiões, nós investimos o nosso dinheiro, o nosso tempo, nos privamos do convívio da família, dos amigos, nos acometemos de problemas de saúde, por buscarmos, por lutarmos por um ideal, e parece que tem gente reacionária aqui nessa cidade que não entende isso. É mais simples atacar, é mais simples colocar todo mundo na mesma vala, como se todo mundo fosse bandido. Realmente, vereador Wagner, é de indignar. Eu sempre digo aos meus amigos, aos meus filhos, que eu quero sair da política da forma que eu entrei, com a consciência tranquila. Se a minha reputação, talvez, seja achacada por um indivíduo, por um cidadão anônimo, para mim não importa mais a partir de hoje, porque o que importa é a minha consciência, aquilo que eu sei que eu sou capaz e aquilo que eu faço. Não me curvarei a ninguém, a segmento nenhum, seja da imprensa, seja de qualquer poder constituído, inclusive do Poder Executivo. Inclusive do Poder Executivo. Quando participei da campanha eleitoral, sempre deixei muito bem claro que eu acreditava e ainda acredito nessa administração. Mas a partir do momento que eu passar a desacreditar, eu vou criticar. E vou ser a voz do mais oprimido, do mais
a cidadão humilde para fazer valer os seus direitos, vereador Calvas. Essa é que é a grande verdade. Nós, vereador Tatu, não podemos ser censurados em relação àquilo que nós estamos fazendo. E digo mais, se for o caso de nós revermos, se nós estivermos impedidos de exercer a nossa função, nós temos que rever a situação. Sou favorável, por exemplo, na questão das diárias, que a gente talvez mude o regime, ao invés de diária, utilize o regime do adiantamento, comprovando integralmente o gasto que nós tivemos, o que nós venhamos a ter. Nós não queremos nem um centavo que não seja dentro da lei. Nem um centavo. A nossa Constituição Federal estabelece como princípios fundamentais a cidadania, a dignidade da pessoa humana e o acesso ao trabalho. E nós estamos aqui desempenhando um trabalho social. Nós somos eleitos pelo povo. Nós não estamos aqui de paraquedas. E para exercer essas prerrogativas, nós temos que, muitas vezes, lutar contra interesses segmentados, vereador Tatu. Por isso, o parabenizo por a iniciativa de ter ido à Câmara, à Assembleia Legislativa, para buscar, para demonstrar a real situação da BR-282. Mas alguns setores acham isso como um passeio, um mero passeio, um simples turismo. Então, eu pediria, se não fosse demais, dentro desses ideais de fraternidade, que houvesse pelo menos respeito. Se nós venhamos a cometer algum erro, nos apontem, critiquem, mas simplesmente dizer que nós, ao invés de aparecer, nós devemos trabalhar. Com todo o respeito, Iraci, tu que nos acompanha desde o início desta legislatura, eu duvido que tenha uma legislatura anterior que tenha se esforçado tanto quanto a nós. Sem desprezo, sem desmerecer os vereadores que nos antecederam. Podem ter atuado no mesmo nível, no mesmo patamar, mas mais do que nós, eu duvido. Eu duvido. Então, eu gostaria de dizer que, a partir de hoje, nós tenhamos também uma postura crítica em relação a todos os segmentos da sociedade. E, quiçá, vereador Adriano, que o Congresso Nacional, nos próximos dias, vote a questão do marco da internet, que eu tenho certeza que vai limitar muitos absurdos que vêm acontecendo, informações falsas sendo difundidas, pessoas tendo a honra atacada. E digo isso também com tom de crítica em relação ao meu partido, porque a mídia está noticiando aí Brasil afora que é o PMDB que está obstruindo essa votação. Eu diria que não é o PMDB, é uma pessoa que se julga líder do PMDB lá na Câmara, que se chama Eduardo Cunha, que é o deputado do Rio de Janeiro. Esse cidadão não representa o PMDB nacional, mas infelizmente está lá buscando troca de favores com o governo federal, buscando mais espaço e em troca disso está obstruindo algumas votações importantes que estão por acontecer no Brasil. Então, eu gostaria de deixar esse desabafo para que, de hora em diante, todas as discussões, todos os fatos aqui da nossa cidade sejam discutidos em alto nível, se não for pedido. Encerrado o momento da palavra livre, passa o momento da presidência. Quero entregar à Comissão de Constituição, Legislação e Justiça os projetos que deram entrada na casa hoje. Informar aos vereadores que o balancete da Câmara referente ao mês de fevereiro de 2014 encontra-se à disposição na secretaria dessa casa. Solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. Vereador Adenilson Biazuz. Presente. Vereador Adriano de Martini. Presente. Vereador André Luiz Wagner. Presente. Vereadora Cirlei Menegola. Presente. Vereador Ivan Marques. Presente. Vereador Fernando Calfas. Presente. Vereador Flávio Filap. Presente. Vereador João Paulo Menegatti. Presente. E vereador Wilson Martins dos Santos. Presente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias constante em redação final.
Lei número 3.627/2014, de origem do projeto de lei número 003/2014, de autoria do vereador Adriano de Martini, que denomina logradouro do município de Xanxerê, de Danilo Tombini e da outras providências. Consta em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Lei número 3.628/2014, de origem do projeto de lei número 006/2014, de autoria do vereador Adriano de Martini, que denomina logradouro do município de Xanxerê, de Júlio Polese e de outras providências. Consta em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação a dispensa da leitura na íntegra das referidas leis em votação. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em segunda votação na pauta de hoje. Projeto de lei número 002/2014, de autoria do vereador Adriano de Martini, que denomina logradouro no município de Xanxerê, de Maria Crema Zambiase e da outras providências. Consta em discussão. Vereador Adriano. Senhor presidente, senhores vereadores, a comunidade que nos acompanha, apenas gostaria de registrar aqui e agradecer a presença da família Zambiase, mais uma vez, que está acompanhando a votação também desses projetos, tanto desse da Dona Maria, quanto do senhor Rodolfo, quanto também da Tânia, que entes queridos da família, que nós tivemos a honra também de tornar eternos aí os nomes desses familiares em nomes de ruas, do loteamento lá no bairro João Winkler, Djalma também, que esteve à frente desse trabalho. Então, só me pronunciar nesse sentido e nos outros também não usaria a palavra. Continua a discussão. Em votação. Votação é nominal. Vereador Ivan. Favorável, senhor presidente. Vereador Biasus. Favorável. Vereador Wilson. Favorável. Vereador Fernando. Favorável. Vereador Filape. Favorável. Vereador João Paulo, favorável. Vereador Adriano. Favorável. Vereador André. Favorável. Vereador Sirlei. Favorável. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 004/2014, de autoria do vereador Adriano de Martini, que denomina logradouro do município de Xanxerê, de Rodolfo Zambiase e da outras providências. Em discussão. Em votação. Vereador Sirlei. Favorável. Vereador André. Favorável. Vereador Adriano. Favorável. Vereador João Paulo, favorável. Vereador Filape. Favorável. Vereador Fernando. Favorável. Vereador Wilson. Favorável. Vereador Biasus. Favorável. Vereador Ivan. Favorável. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 005/2014, de autoria do vereador Adriano de Martini, que denomina logradouro do município de Xanxerê, de Tânia, Amares, Zambiase, Schmidt e da outras providências. Consta em discussão. Em votação. Vereador Ivan. Favorável. Vereador Biasus. Favorável. Vereador Wilson. Favorável. Vereador Fernando. Favorável. Vereador Filape. Favorável. Vereador João Paulo, favorável. Vereador Adriano. Favorável. Vereador André. Favorável. Vereador Sirlei. Favorável. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número AJG 008/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a doação de bens para a Polícia Civil e da outras providências. Consta em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número AJG 009/2014, que autoriza a cessão de uso de veículo que especifica e da outras providências. Consta em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em segunda votação na pauta. Em primeira votação na pauta de hoje. Projeto de lei número 10/2014, de autoria do vereador Adriano de Martini, que denomina logradouro do município de Xanxerê, de Padre Adriano Dotti e da outras providências. Consta em discussão. Vereador Adriano. Senhor presidente, senhores vereadores, a toda a comunidade que nos acompanha, mais uma vez, a gente também, em parceria aí com o Djalma e com o Leoclides, também que essa rua vai ser denominada no loteamento Maria Luísa, que também posteriormente vai receber o nome de uma rua. Com muito orgulho que nós podemos encaminhar esse projeto no nome de uma pessoa que foi muito importante para as nossas vidas aqui em Xanxerê, que vários senhores presentes conheceram, irmã Rosângela e a Keila também que estão presentes, agradecer pela presença. Padre Ademir também acompanhou os passos do Padre Adriano. Padre Adriano Dotti, vou relatar um pouco do breve histórico dele, também para todos, a sociedade xanxerense também, que muitos não conheceram, saber quem foi essa pessoa que esteve aqui em Xanxerê.
nasceu no município de Descanso. Em 99 foi morar em Santa Helena, onde a sua família hoje reside. Iniciou o seu processo de formação como missionário da Consolata em Erechim, no Rio Grande do Sul, vendo essa questão da religiosa, né? Depois foi para Curitiba estudar filosofia. Em 97 realizou os primeiros votos da profissão religiosa em Buenos Aires, na Argentina. Depois foi para São Paulo, onde fez 3 anos o curso de teologia em São Paulo. E em 2001 passou a ser acompanhado, então, acompanhamento vocacional na Diocese de Chapecó, onde em 2002 foi trabalhar na paróquia de Quilombo. E em 2003 concluiu seus estudos de teologia no ITEPA, em Passo Fundo, onde o padre Ademir também, hoje também leciona, né, foi coordenador, né, do ITEPA, né, continua sendo coordenador do ITEPA, professor, né, do ITEPA em Passo Fundo. E às 13 de dezembro de 2013, então, foi ordenado diácono na Diocese de Chapecó. Adriano, o padre Adriano, muito querido amigo, chegou em Xanxerê em 2004, onde veio trabalhar nessa paróquia, recém-formado, recém-ordenado padre, onde iniciou sua atuação junto aos menos favorecidos, desempenhando as funções na organização da catequese, uma questão que ele amava muito e deu um grande impulso para a catequese aqui na nossa paróquia. Acompanhava a pastoral da juventude, onde nós estivemos também acompanhando o trabalho dele. Na época também estávamos iniciando nossa caminhada, uma grande referência de amor e dedicação. Depois também fez parte do movimento fiscalizador do voto livre e consciente, encaminhado pela Lei 9.840, onde nas eleições de 2004 desempenhou também um papel importante, criando um comitê com escritório, onde apurava as denúncias também de compra e venda de votos, fazendo o trabalho de conscientização nas escolas, junto às entidades também para a questão do voto livre e consciente. E também presidiu a ONG Bem Viver, organização não governamental criada também pelas entidades, pela paróquia, dos anos 2004 a 2006, onde também se concebeu toda a organização da Archan, naquela época, a Associação dos Recicladores Xanxerenses Amigos da Natureza. Uma pessoa muito humilde, sincera e que trabalhou muito para aqui, para a nossa cidade, especialmente para os mais pobres. E que, infelizmente, em 2007, num violento acidente, voltando aí dos dias de folga que tinha, nós estávamos ainda em reunião da Pastoral da Juventude na paróquia, quando recebemos a notícia que havia se acidentado e acabou nos deixando, mas que deixa um legado, deixa uma história de organização, de luta, que até hoje nos orienta, que orienta a vida e a caminhada de muitos dos senhores e das senhoras, das comunidades aqui da nossa paróquia e da nossa diocese. Então com muito orgulho mesmo, reconhecer esse trabalho do padre Adriano Dotti. Também pedir o apoio dos companheiros vereadores para que aprovem também essa singela homenagem, a esse guerreiro que lutou tanto para os menos favorecidos, as pessoas aqui do nosso município. Continua a discussão. Vereador Ivan. Senhor presidente, não poderia deixar também de fazer um pequeno relato em relação ao padre Adriano, o qual eu também tive a felicidade, a honra de ter conhecido. Muitas vezes conversávamos, inclusive em entrevistas lá na Rádio Princesa, onde eu trabalho, e ele sempre levando uma mensagem otimista, de fé. Era uma pessoa que realmente estava inserida na sociedade xanxerense. O próprio histórico dele aqui relata essa pessoa amada. O padre Adriano era uma pessoa amada pela comunidade. As pessoas queriam bem ele. Ele conseguia cativar, tinha uma maneira, um sorriso que era contagiante. Eu lembro do padre Adriano e sempre lembro ele com muito carinho. Nós brincávamos, inclusive, ele era gremista, o padre Ivo, quando eu acompanhava lá nas entrevistas coloradas, a gente sempre, antes de entrar no ar, sempre fazia algum tipo de brincadeira e realmente era prazeroso. Lembro com muita alegria a passagem do padre Adriano à nossa cidade. E realmente o trabalho junto ao Projeto Bem Viver, junto à Archan, ainda hoje pendura na nossa cidade, entre outros vários. Então, parabéns, vereador Adriano, por essa homenagem justa e merecida a uma pessoa que nós vamos eternizar aqui na cidade de Xanxerê, porque não tem como deixar de prestar essa homenagem, e feliz a Câmara, se assim for aprovado esse projeto de vossa autoria. Continuando a discussão, vereador Wilson. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de parabenizar o vereador Adriano pela
pela iniciativa. Também tive a grata satisfação de conhecer o Padre Adriano e presenciar seu trabalho, na forma que conduzia as missas. Eu fazia parte de uma equipe de cantos. Na ocasião, a gente sempre acompanhou toda a trajetória dele dentro da comunidade aqui de Xanxerê. Também, enquanto advogado, tive a oportunidade de colaborar na elaboração do Estatuto da Archã. Então, a gente conheceu desde o início o propósito e a vocação que ele tinha para servir, a vocação que ele tinha para o sacerdócio. De fato, uma pessoa que, de forma precoce, deixou de conviver conosco, certamente tinha muito mais a contribuir, a colaborar na construção dessa sociedade justa, fraterna, que todos brigam, que ele defendia e trabalhava tanto. Parabéns aí, conte com o nosso apoio. Continua a discussão. Em votação, vereador Ivan. Favorável. Vereador Wilson. Favorável. Vereador Fernando. Favorável. Vereador João Paulo, favorável. Vereador Adriano. Favorável. Vereador André. Favorável. Vereador Sirlei. Favorável. Aprovado por unanimidade. Peço ao segundo secretário que faça a leitura das indicações na pauta de hoje. Indicação número 28/2014, do vereador Adenilson Biazuso, para que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, Transportes, Serviços e Políticas Ambientais, realize levantamento e estudo técnico de quais locais em que há necessidade de instalação ou substituição de paradas de ônibus com abrigo, buscando-se o patrocínio de entidades e empresas para que as mesmas sejam construídas o quanto antes e de forma não tão onerosa para o município. Com essa discussão, vereador Biazus. Senhor presidente, demais vereadores, novamente esse assunto vem à tona aqui na Câmara de Vereadores, embora nós tenhamos feito indicações ainda no ano passado e, infelizmente, pouco ou nada foi feito para resolver esse problema. Então, uma ideia que eu tive juntamente com as minhas assessoras é de que o poder público, se não tem recursos suficientes para fazer o reparo ou a substituição desses abrigos, que busque parceria na iniciativa privada ou em algumas entidades para que elas patrocinem a substituição, a restauração e, em troca, possam ostentar sua logomarca, enfim, de alguma forma, obter algum retorno em relação a isso, ou até para demonstrar para a sociedade que se trata de uma empresa ou de uma entidade com participação social. E, aproveitando o gancho, tendo em vista que se trata também da infraestrutura urbana aqui do nosso município, o vereador Ivan Marques comentou sobre as dificuldades, vereador Calfas, que nós atravessamos na parte de tráfego, de trânsito aqui no perímetro urbano de Xanxerê, situação que já se arrasta há muito tempo. E também, no ano passado, eu fiz uma indicação específica em relação a isso e também em relação ao setor de engenharia do município que está inviabilizando muitas vezes alguns empreendimentos importantes aqui para o nosso município. Naquela ocasião, fiz uma sugestão de que, se o município não tem estrutura suficiente para fazer esse estudo de reordenamento do trânsito e também de reorganização do setor de engenharia da prefeitura, que contrate uma empresa especializada para isso, que terceirize o serviço. A terceirização é possível. Um dos princípios que norteiam a administração é o da eficiência. E o que é eficiência? O poder público prestar todos aqueles serviços que são de sua responsabilidade. E até hoje, vereador Ivan Marques, não recebemos nenhum retorno do Poder Executivo. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Senhoria, na condição de líder do prefeito, que cobrasse uma posição específica em relação a essa questão do reordenamento urbano, da questão da reorganização do setor de engenharia da prefeitura, e que dissesse se tem condições de fazer ou se é preciso terceirizar, enfim, nós queremos uma resposta, porque a indicação foi feita o ano passado e até hoje, infelizmente, não veio nada para nós e por isso nós estamos aqui sendo repetitivos, pedindo para que seja resolvido um problema que nós já apontamos ainda no ano passado. Então, eu pediria de uma forma muito atenciosa, já que Vossa Senhoria levantou o problema novamente,
que essa situação fosse cobrada, porque eu tenho certeza que uma empresa especializada vai poder nos dar uma diretriz, um norte de como nós podemos equacionar, nem que seja parcialmente, essa questão do trânsito e também a questão da reorganização do setor de engenharia da Prefeitura. Obrigado. Vereador Adriano. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha. Primeiramente, vereador, parabéns por ter voltado a essa temática, esse assunto, por essa iniciativa, dessa indicação. Com certeza, no ano passado, como bem colocavas, várias indicações foram feitas, inclusive também fui autor de algumas indicações com respeito à questão dos pontos e abrigos de ônibus. E essa temática vem num período estratégico, porque se aproxima o período do inverno, as chuvas, né, o frio, né, e até no calor, né, no verão, as pessoas que precisam ir trabalhar, que precisam ir para a escola, né, que precisam se deslocar dos bairros para vir até a cidade e fazer suas compras, quem não tem um veículo, não conseguem ter um local adequado para ficar abrigada durante os períodos de chuvas. Quanto aos frios, as crianças, quando vão para a escola também, quero só ver a dificuldade que vai ter nesse inverno, se esses abrigos não forem feitos aqui no município. Foi solicitado já várias vezes, e como a Vossa Senhoria muito bem falava, nem sequer um retorno se vai ser feito ou não tivemos. Então também às vezes somos cobrados pelas pessoas, pela comunidade, e não temos esse retorno. Então a gente também cobra que o Executivo, sim, dê esse retorno e diga se vai fazer ou não vai fazer, né? Ou quando vai fazer, que dê um prazo, que estabeleça um período para poder realizar essas questões. E, justamente, essas parcerias com as entidades privadas, talvez seja a solução para não haver recursos, né, porque o levantamento já foi realizado, vereador Biazuzzi, de quais os pontos que seriam necessários para a alocação dos pontos de ônibus, mas que a desculpa realmente é que não há recursos ou que se buscará projetos fora do município para se fazer os pontos. Então, que se busque essas alternativas, como também apresentei o projeto no passado das lixeiras, que também se busca a iniciativa privada para fazer as parcerias. Acredito que é uma ótima ideia para vir a solucionar esse problema que vem perdurando há tempo. E os pontos que tem hoje, vários deles estão depredados, quebrados, né, também tendo poucas condições de abrigar os passageiros. Mas, no mais, tens o nosso apoio e parabéns pela iniciativa. Vereador Wilson. Senhor presidente, senhores vereadores, da mesma forma, parabenizar o vereador Biazuzzi pela indicação e me associar a eles no sentido de agilizar uma resposta aí à população, em busca de informações junto à prefeitura sobre a questão das nossas indicações. Nos foi repassado que boa parte das reivindicações ficavam represadas no Conselho Municipal de Trânsito. Então, se de fato isso ocorre, não podemos ficar refém também de reuniões esporádicas, já que a demanda, e todos podem perceber pelas indicações, toda semana os vereadores se encontram 2 vezes por semana e sempre tem indicação, o projeto relacionado a trânsito. E de que forma, quantas vezes o Conselho Municipal de Trânsito se reúne para deliberar sobre essas matérias. Então, a comunidade, já que o Conselho representa a comunidade, também tem que colaborar nesse sentido. Se de fato isso está ocorrendo, nós teríamos que repensar essa forma, de repente estipular um prazo preclusivo, se não houver manifestação em determinado tempo, que volte para a administração tomar a iniciativa que julgar conveniente. Então, isso não pode acontecer e a população acaba não sabendo dessas informações. Aí a crítica pega referente à atuação dos vereadores e à atuação da prefeitura. Nós ficamos reféns, muitas vezes, da burocracia trazida pela criação, muitas vezes, de conselhos que não estão atendendo à sua finalidade, já que há agilidade na resposta. E, da mesma forma, na questão das parcerias, sobre a edificação aí dos abrigos, também para a identificação das ruas. Vem uma pessoa de fora, não sabe em que rua está transitando no nosso município, não existe uma sinalização eficiente, então, que também fosse estendida essa parceria para a sinalização de trânsito aí, referente à nomenclatura das ruas. Já estamos vendo o progresso chegando, empreendedores toda hora, todo momento, construindo novos loteamentos, e isso vai trazer um movimento muito maior a nível de trânsito. Então, temos que pensar numa resposta rápida. Muito obrigado. Vereador Wagner. Gostaria de parabenizar o
companheiro Adenilson Biazus, pela indicação. Realmente, os pontos de ônibus é uma necessidade do nosso município, e já que tocou também no assunto trânsito, eu analisei antes de entrar na Câmara, fiz a busca das indicações e projetos que todos os companheiros fizeram no ano anterior, e realmente, tipo, indicações e esforço da casa foi feito inúmeras para que o trânsito do município de Xanxerê melhorasse. Mas eu sou contrário, assim, tipo, contratar uma empresa de trânsito, uma empresa para fazer um estudo, é necessário, mas quando vê o que a gente precisa, não há necessidade de um estudo tão grande. O próprio conhecimento tácito da nossa população já poderia resolver o problema. E, em virtude disso, eu tenho agendado já em expediente para a semana que vem apresentar um projeto de trânsito realizado pela Câmara Júnior de Xanxerê, onde que eu participei também na confecção dele, que está arquivado desde 2009, e que os problemas de trânsito de 2009 para cá continuam sendo os mesmos. O que somente aumentou foi o número de veículos, o tráfego de veículos na nossa cidade. Então, assim, convido a vocês também, vou mostrar antes da sessão, gostaria que vocês se adentrassem junto comigo nesse projeto, que eu vou apresentar na semana que vem, e gostaria, assim, que realmente houvesse a realização, não somente ficar no disque-disque, de jogando culpa do conselho ou para a engenharia do trânsito do município, e nós aqui, que estamos diariamente no trânsito do nosso município, sofrendo com enormes congestionamentos nos horários de pico, onde que poderia ser resolvido facilmente e com custo baixo. Não adianta dizer assim, conversa com um que outro, diz assim, há necessidade de fazer uma obra, largar Passos Maia, fazer isso e aquilo, mas cai em vários pontos que não são possíveis de se realizar a curto prazo. E nosso problema é a curto prazo. É só isso. Continua a discussão, vereador Senhor presidente, Biazus. só para concluir, duas questões importantes que surgiram em razão dos debates travados pelos colegas. Em primeiro lugar, em consideração ao que o vereador Wilson falou a respeito da atuação dos conselhos, eu já destaquei aqui na Câmara de que muitas vezes os conselhos acabam travando a prestação do serviço. Em algumas vezes, o próprio município acaba jogando a responsabilidade para o conselho e fica nesse jogo de empurra-empurra e o problema não é resolvido. Eu fiz uma indicação no ano passado para que seja prolongado o estacionamento rotativo ali na Passos Maia, do Posto Siveiro até o 7, tendo em vista que todos os comerciantes daquela região fizeram uma solicitação. Ainda no ano passado, eu fiz uma indicação e sempre estou cobrando o executivo diz que falta passar pelo conselho, o conselho diz que o executivo ainda não mandou a requisição para que haja essa alteração. Então, nós não podemos, a sociedade não pode ficar à mercê dessa burocracia. Se há necessidade de passar pelo conselho, então o conselho tem que ser convocado tantas e quantas vezes forem necessárias para que as coisas andem. Senão, eu estou repetitivo, eu já nem tenho coragem mais de passar. E, aliás, tenho que passar todo dia, porque eu resido aqui, ali nas proximidades. Às vezes, muitas vezes, eu me esquivo de cumprimentar aquelas pessoas justamente em razão de tantas cobranças que eu tive. Aí eu repasso as cobranças para o executivo diz que a culpa é do conselho. Aí alguns do conselho dizem que a prefeitura não mandou, então nós ficamos à mercê desse empurra-empurra. Isso tem que parar, isso tem que ser resolvido. E a respeito do que o colega Wagner falou, concordo plenamente. Acho importante essas parcerias com entidades aqui do nosso município que podem ter estudos valorosos em relação ao trânsito. Só lembro que a Câmara de Vereadores não pode tomar qualquer iniciativa no sentido de criar um projeto de lei que gere gastos para o Executivo. Porque, nesse caso, a iniciativa é privativa da Prefeitura e nós não podemos interferir nisso. Então, o que nós temos feito? Nós temos atuado na forma de indicação. O que nós podemos fazer é pegar esse modelo, esse projeto, esse pré-projeto que existe e, na forma de indicação, repassá-lo para o Executivo, para que o Executivo, então, encaminhe um projeto de lei a esta casa. Então, embora a ideia seja importante, nós temos problema em questão de formalidade, de não podermos apresentar aqui na Câmara diretamente, porque, como Vossa Senhoria mesmo disse,
todo e qualquer projeto, e, sobretudo, um de reengenharia de trânsito gera gastos para o poder público, e, nesse caso, então, nós não temos competência para isso. Obrigado. Só complementando, eu gostaria vai ser em forma de indicação, que eu vou apresentar esse projeto na próxima semana, mas como nosso papel como representantes da comunidade, somos representantes, então a gente vai querer cobrar e exigir que a curto prazo se realize, então que se adeque às questões técnicas e financeiras para que a gente consiga o quanto antes poder circular mais rapidamente no nosso trânsito. Vereador Ivan? Na verdade, senhor presidente, acho que é oportuno esse debate que foi levantado, até porque, inclusive, o projeto da JCI, eu tive conhecimento também na época, né? Inclusive até a rótula, o menino até faleceu, o menino que teve a ideia da rótula ali, me parece que era da JCI, né? que elaborou e teve esse pensamento da rótula, entre outros assuntos. Acho que é impertinente, porque essa história do achismo, que aqui vai ficar melhor ou vai ficar pior, isso aí realmente faz com que a cidade fique engessada. Então, é preciso realmente resolver. Nós temos que parar de fazer curativo. Está na hora de operar de uma maneira que a coisa realmente retorne aí de uma maneira boa, tranquila, porque senão nós vamos ficar sempre buscando alternativa, quando na realidade não é nada do que nós estamos dizendo. Também vou contribuir também um pouco. Bem, quero parabenizar o Biasus pela indicação dos pontos de ônibus, né? Acho que é muito importante no nosso município. O Biasus foi elegante, dizendo que a administração não fez quase nada. Não fez nada para os pontos de ônibus. Infelizmente, não fez nada. A realidade é uma só, né? E, assim, buscar parcerias públicas. Muito bem. Acho que é viável, é muito boa essa sua ideia, mas aí, novamente, a nossa população vai pagar os custos, né? O nosso empresariado, a nossa população vai pagar os custos novamente, além dos impostos que já são pagos. Então, mas sou favorável, né? E se a prefeitura não tem dinheiro, a gente tem que buscar mesmo na iniciativa privada para que se faça alguma coisa pelo nosso município. Parabéns, vereador. Enquanto-se em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 29/2014, do vereador Adnilson Biasus, para que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, Transporte, Serviços e Políticas Ambientais, realize a substituição do abrigo de ônibus junto ao Colégio Luiz Corade, no bairro Taca. Com discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 30/2014, do vereador Fernando Calfas, para que o Executivo Municipal, junto com o setor competente, faça uma fiscalização mais rigorosa nas ruas do município aos vendedores ambulantes, principalmente aqueles que são de fora do município, mantendo uma pessoa de plantão na prefeitura durante os finais de semana e feriados. Com essa discussão, vereador Fernando. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, essa indicação 30, ela vem no sentido de, vereador Ivan Marques, muitas pessoas de fora do município, com a justificativa, vereador Adriano, de vender produtos do Paraguai, ou, enfim, qualquer tipo de mercadoria, e, na verdade, são pessoas criminosas, né, que tentam, através dessas vendas, aí, colher informações, né, de pessoas, de residências e de situações. Então, a indicação ela veio nesse sentido, que a Prefeitura, Poder Executivo Municipal, seja mais rigoroso, Ivan Marques, no cadastro e, sobretudo, na fiscalização desses ambulantes. Para daqui a pouco, com essa onda de violência que a região oeste de Santa Catarina está sofrendo, a situação já chegou aqui em Xanxerê, infelizmente, o noticiário aí é quase que diário, furtos, roubos, entre outras ações criminosas, e a preocupação é justamente que esses ambulantes não registrados e não fiscalizados possam ter algum tipo de envolvimento nessa situação. Então, a indicação é nesse sentido e peço apoio dos colegas. Continuando a discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 31/2014, dos vereadores Adriano de Martini e João Paulo Menegatti, para que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços, realize a manutenção e revitalização da praça do bairro São Jorge e posterior instalação de câmara de segurança no local. Contas em discussão. Vereador Adriano. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade, depois dos debates que foram realizados nessa tribuna,
Como coautor também dessa indicação, sugiro um acréscimo, também se faça, após a manutenção, a revitalização, a instalação da Câmara, a inauguração também dessa praça, tendo em vista também que aí sim vai oficializar mesmo que essa praça é da comunidade e vai reforçar esse aspecto. E que realmente seja resolvido esse problema, né? A gente já falou bastante, a gente pede então que a ação seja efetiva, que esse problema seja solucionado o quanto antes. Em discussão, vereador Biasus. Senhor presidente, quero parabenizar o vereador Adriano por essa iniciativa e vou seguir a mesma linha de raciocínio exteriorizada pelo vereador André Wagner. Eu acho que a questão da manutenção, ela tem que ser compartilhada com a comunidade, porque quem é a beneficiária da obra é justamente a comunidade. O poder público tem, juridicamente falando, a obrigação de conservar os bens públicos. Mas como os bens públicos são de todos, significa que todos nós também temos que fazer a nossa parte, porque senão a coisa não funciona. Então eu sugiro ao vereador, se for acatado, que seja acrescentado nesta indicação um estudo ou algum ato a ser realizado pelo Poder Executivo e a Associação de Moradores para criar uma fórmula para conservar ou para manter aquela praça. Porque como o vereador Calfas falou, se tivesse talvez havido o ato formal de inauguração, os moradores se sentiriam de fato e de direito donos e corresponsáveis pela manutenção da praça. Mas só a inauguração formal acredito que não basta. Eu acho que é possível a realização de algum ato, cuja fórmula compete ao Poder Executivo definir, de criar um sistema compartilhado de conservação, nem que seja para o cidadão, pelo menos, apontar e fiscalizar se está havendo alguma depredação, se tem alguma situação como dos fios expostos, que seja avisado, que seja, se for o caso, avisado por escrito, para que depois a prefeitura não possa alegar que não recebeu a comunicação. Enfim, eu acho que tem que se criar um mecanismo formal para que a comunidade, a associação de moradores, o conselho pastoral, se não me falha a memória, enfim, o Poder Executivo possam criar essa fórmula, então, não somente lá na praça do bairro São Jorge, como também em todas as demais praças e bens públicos aqui do nosso município. Obrigado. Continuando a discussão. Vereador Sirlei. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar o João Paulo e Adriano pela ideia e, assim, dizer ao Biasus da sua feliz ideia. Vou dar como um exemplo de que nós, enquanto vereadores, enquanto cidadãos xanxerense, nós temos o dever de trabalhar em favor ao povo, mas o povo também tem o dever de cuidar o patrimônio público que é feito com o dinheiro de todos. Quando, João Paulo, foi inaugurado o Centro de Múltiplo Uso do bairro São Romero, houve, vereador Biasus, uma inauguração que foi passado a responsabilidade à Associação dos Moradores. O patrimônio é do município, o centro comunitário, o patrimônio é do município, mas a responsabilidade para uso e de manutenção é da Associação de Moradores. Portanto, nos 3 anos que nos restaram na administração, eles nunca pediram uma lâmpada, uma cadeira, um vidro, uma coisa, nem mesmo para fazer as festas e nem para fazer os reparos. Então, enquanto órgão público, ele está beneficiando o bem, né, que vai ser a praça, mas, enquanto cidadãos, eles vão ter a responsabilidade da manutenção dessa praça. E eu acho que isso é dar valor ao dinheiro do povo xanxerense. Porque não fazer como foi feito agora, que eu também acho uma pena, e vi pelas fotos, não fui lá conferir, que uma praça nova, com verba que muitos vereadores batalharam para trazer para Xanxerê, não foi inaugurado e não foi entregue ao povo de lá. Não foi dado responsabilidade para eles também ajudarem a serem o supervisor e manter aquele patrimônio que não é
do deputado que deu ou do vereador, e sim é da comunidade que lá vive para os seus filhos e um lazer saudável, num local que é maravilhoso. Então, está de parabéns o Biasus quando diz que nós temos que agregar as responsabilidades também ao nosso povo. É um dever da administração, sim, em fazer, mas também é uma obrigação do povo ajudar a cuidar. Muito obrigada. André? O vereador Biasus utilizou-se das palavras que eu iria falar. Seria essa manutenção compartilhada com a comunidade. Eu vejo assim muito necessária. Não, eu vejo assim tudo responsabilidade da Secretaria de Obras. É muita responsabilidade. Nós estamos hoje várias sessões homenageando exemplos de pessoas da comunidade que estão se tornando nome de ruas por ter ajudado a comunidade, conservado, transportado e se envolvido com a nossa comunidade. E agora a gente está jogando tudo para a prefeitura. Próximas ruas vão ser Secretaria de Obras, nome da rua vai ser Secretaria disso, Secretaria daquilo, porque é tudo a prefeitura que faz. Então, creio que poderia ser descentralizado, estudado de alguma forma legal de fazer uma descentralização e um custo anual de manutenção de cada praça, onde seja destinado a comunidade o valor e a comunidade com essas despesas de pintura de canteiro, troca de lâmpada, a jardinagem ou fazer a roçagem, corte de grama da praça, seja feita com a comunidade mesmo faça a administração e o pagamento para a pessoa que for responsável mensalmente de fazer esse serviço. Seria uma forma de deixar o serviço público mais aliviado e podendo se preocupar com outras atribuições que são importantes e a comunidade ajudar com essas tarefas, até oportunizando alguma pessoa na comunidade mesmo que esteja com tempo ocioso que possa fazer esse serviço para a comunidade. Então, a despesa, o custo, a prefeitura tem igual. Então, a gente pode ratear a despesa na comunidade também. Vereador Sirlei. Só para complementar, senhor presidente, senhores vereadores, eu quero colocar aqui um exemplo de quando estava à frente da Secretaria da Assistência Social, que eu acho que Xanxerê nunca viu, não para me gabar, mas eu quero elogiar as pessoas que fizeram o trabalho no Natal, que a nossa cidade ficou um túnel, e que ali havia lâmpadas até embaixo e flores até embaixo, aonde não foi tirado uma lâmpada e uma flor. Por quê? Porque os programas socioeducativos trabalhou com essas pessoas que hoje se tornaram vândalos, eles construíram e com muito amor e muito carinho eles cuidavam daquilo, dizendo isso fui eu que fiz. Então assim deve ser, Wagner, na sua colocação, sim, a responsabilidade dos cidadãos para ajudar a cuidar, não só as nossas praças, mas tudo que for do órgão público, tudo que for dinheiro que foi investido ali, que é na arrecadação dos impostos, que é o nosso dinheiro do povo xanxerense, ele tem que ser zelado, sim, pela comunidade. Vereador Adriano. Senhor presidente, senhores vereadores, para finalizando o debate, creio que sim, as sugestões, vereador Biasus, que trouxe nessa casa, com certeza são muito bem-vindas, para que isso seja solucionado o quanto antes. Agora, em nenhum momento a prefeitura se exime da responsabilidade, vereador Wagner, de não ter feito o processo até agora. Creio que a gestão compartilhada ou a responsabilidade compartilhada é um dos caminhos, a comunidade com certeza estará de portas abertas a fazer esse trabalho de conservação, de cuidado, mas que a responsabilidade até agora é da prefeitura que não buscou esse caminho. Então agora estamos dando as alternativas para ela buscar essa forma de trabalhar com a associação de moradores, com a comunidade do bairro São Jorge, para solucionar esse problema. Agora tem que tomar iniciativa. E aí o porquê não inaugurar até agora? Como tem outras obras também que solicitamos já através de requerimento, que ainda não foram inauguradas, que foi dado o nome, não foi colocado. Qual que é o motivo disso tudo? Então a prefeitura sim tem responsabilidade. Agora, concordo com os senhores vereadores que a gestão tem que ser compartilhada, o papel de cada cidadão em estar fazendo o trabalho de conservação, cuidado, porque isso é um bem de todos, não é um bem só da prefeitura.
Com certeza. Então, as sugestões são bem-vindas e, com certeza, senhor presidente, vamos acrescentar a indicação, no qual sou coautor também. Bem, também quero destacar algumas coisas. E a praça, na realidade, está lá abandonada, faz mais de um ano que a praça ficou pronta, e até hoje não houve inauguração. Se tivesse sido feita a inauguração, quem sabe, né, poderia ter essa questão, né, de uma parceria com a comunidade para manter aquela praça. Aí vamos pegar a Trucan. Hoje a Trucan é linda, é bonita e tal. Deixa a Trucan um ano abandonada, sem cortar nada, sem cortar mato, sem cortar nada, os portão fechado. Vai ver o que sobra de lá. Não sobra nada, não sobra um tijolo. O que foi feito na época com a Poloni, a Poloni ficou 2, 3 anos abandonada. O que sobrou da Poloni? Nada. O pessoal ia lá quebrar para arrancar os ferros e levar para casa. Então, assim, há um descaso da Prefeitura Municipal que deixou a praça abandonada. Esse é o grande descaso. Então, não se discute a questão do abandono. Abandono tem pé de guaxumba lá que já virou árvore, né? Então, é bem complicada a situação. Então, é isso. Continua em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Encerra a presente sessão e marca a próxima sessão ordinária para dia 24/3/2014, 18 horas, na Câmara dos Vereadores. Muito obrigado a todos.